Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos continuar conversando sobre polinômios. Nós vamos falar sobre a raiz de um polinômio. Lembra desse termo raiz? Pois é, voltamos a trabalhar. Quando a gente trabalhou lá no primeiro ano, falamos sobre função. Lembra que a gente falava de raízes ou zeros da função? Nós vamos trabalhar também quando a gente trabalha com os polinômios. Então vamos lá. Quais são os objetivos? Compreender que um polinômio de qualquer grau, encontrar o valor numérico de um polinômio, identificar o valor numérico que representa a raiz de um polinômio. São os nossos objetivos do vídeo. Vimos que um polinômio assume valores diferentes para diferentes informações numéricas que lhes são dados. Sendo assim, será que existe um valor que tem mais importante que os demais valores? Sim, que são exatamente a raiz de um polinômio. Então vamos começar lá do básico primeiro. Eu tenho aqui uma equação de primeiro grau. É uma equação ax mais b igual a zero. O que significa resolver a equação? É encontrar um valor de x que vai satisfazer esta igualdade, ou seja, que o primeiro membro seja igual ao segundo. Então, o que a gente faz? A gente isola o x, acha o valor de x, e se eu substituir no lugar desse x esse valor, vai fazer com que o resultado seja igual a zero, porque os dois membros serão iguais entre si. Tranquilo? Tranquilo, a gente já conhece. Agora, quando a gente tem um polinômio, o que significa? Significa, ou numa função, significa que nós vamos ter que a igualdade também vai ser satisfeita, ou seja, quando f de x vai ser zero, ou seja, os valores que eu resolvendo a nossa polinômio igual a zero, a nossa função polinomial igual a zero, os valores que a gente encontrar em x vai tornar a sentença também verdadeira. Graficamente, o que significa? Aqui eu tenho um gráfico de uma função de terceiro grau, nesse caso, aonde aqui eu tenho três valores cortando o eixo das abscissas. As raízes ou zeros da função são exatamente os pontos aonde corta o eixo da abscissa. Então aqui eu tenho um valor que eu chamei de A, ela vai ter o valor de y zero. Aqui um valor b qualquer e o y continua sendo zero. E o valor de c e o y continua sendo zero, porque se ela corta, o y sempre corta o eixo das abscissas, o eixo y sempre vai ser zero e os valores que vão ser encontrados vão ser exatamente as nossas raízes. Vamos fazer agora uma primeira prática envolvendo esse conceito das raízes. Eu tenho o seguinte, um posto de gasolina controla o lucro de venda de gasolina através da função lucro V é igual a 5V menos 300, onde V é a quantidade em litros da gasolina vendida. Veja que em vez de X está sendo usado V. Lembra, a nossa incógnita aqui, nossa variável, melhor dizendo, a variável pode apresentar qualquer letra, não necessariamente o X. E o V, nesse caso, é a quantidade de litros de gasolina que são vendidos. Para que não haja nem lucro e nem prejuízo do dono, ele deveria vender uma quantidade de litros tal que a função lucro seja zero. Ou seja, não vai ter lucro nem prejuízo. A partir desse valor, ele vai ter lucro, né? Mas ele quer que tenha um lucro zero. Qual deve ser a quantidade de litros para verificar essa condição? Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero para encontrar qual seria este valor aonde vai ter equilíbrio. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, esse exercício, essa prática, vocês estão vendo que nós estamos sempre fazendo uma associação com as aulas também de educação financeira que a gente está falando, né? Função lucro, função receita. E vocês vejam que a matemática, a disciplina de matemática, ela vai interferir também nas outras disciplinas e elas vão utilizar a matemática. E quanto mais a gente conseguir fazer essa inter-relação, mais fácil vai ser compreender os conceitos matemáticos. Então, bastante importante. Então, nós queríamos saber o ponto de equilíbrio ali para ela não ter nem lucro nem prejuízo. Ela precisa saber quanto esse dono precisa saber, quantos litros ele vai precisar vender para ter esse ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que a função vai ser igual a zero, então eu vou ter que 0 é igual a 5V menos 3.000. Portanto, nós caímos o que aqui? Numa equação de primeiro grau. Nós vamos passar tudo para o primeiro membro, igualando a zero, passamos o 3.000 com o sinal trocado para o outro lado, e passamos o 5 dividindo, portanto, deu V igual a 600. O que significa esse 600, gente? Significa que ele vai precisar vender 600 litros, correto? Então, esse seria o nosso zero da nossa função. Se eu colocar agora na função L de V aqui, os 600, fazendo a substituição do valor numérico, a gente observa que vai dar exatamente zero. Quando o número de litros vendidos for 600, o lucro vai ser zero. Tranquilo, gente? Então vamos lá. O que é a raiz mesmo de um polinômio? É quando nós tornamos aquela expressão verdadeira. O primeiro e o segundo membro são zero. Aqui eu tenho uma expressão genérica de um polinômio, onde os valores de A são os coeficientes e os x elevado a n, que vai reduzindo a cada um ali, vai ser a nossa variável. E o A0 vai ser o nosso termo independente, exatamente quando o x é elevado a zero, x elevado a zero é 1, né? Então é chamado termo independente. Agora, coloquei um valor R no lugar do x. Então, quando eu substituir esse valor R na expressão, ela vai ser, toda a expressão polinomial vai ser igual a zero. Isso significa que a gente vai encontrar a raiz do nosso polinômio. Então, o R vai ser a raiz de uma equação quando o P de x for igual a zero, ou seja, o P de R vai ser igual a zero. Com base nessa informação, vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos essa equação polinomial de terceiro grau. O 2 vai ser uma raiz dessa equação polinomial, porque se eu substituir o 2 no lugar da variável ali, esse primeiro membro vai ser igual a zero, ou seja, vai tornar a sentença verdadeira. Esta expressão, esse valor aqui, complexo, 1 mais 3i, substituindo, também vai dar zero. Então, esses dois casos são raízes. Agora, se eu substituir o 3, este primeiro membro não vai dar zero, portanto, ele não vai ser uma raiz. O 2i, se eu substituir, também não vai ser zero, ou seja, eles não serão raízes do meu polinômio. Para serem, eles vão ter que sempre dar uma igualdade, ou seja, o primeiro membro e o segundo membro vão ter que ser iguais. E nós vimos também, por esse exemplo, que um polinômio pode ter raízes reais, mas também podemos ter raízes complexas. Então, pode ter as duas soluções. Tranquilo? Vamos aplicar agora esse conceito na segunda aplicação nossa, segunda prática. Encontrar as raízes das seguintes equações. Dessa equação aqui, que é de terceiro grau, e desta equação aqui, que também é de terceiro. Uma dica aqui. Para resolver essas equações, vamos usar dois processos de fatoração. Você lembra como fatorar um polinômio? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando a gente tem lá x mais 1 ao quadrado, isso daqui é um produto notável, né? Primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro no segundo mais o quadrado do segundo. Quando eu tenho esse trinômio, eu posso representar ele como sendo x
mais 1 ao quadrado, que seria uma fatoração. Mas nós temos outras fatorações que a gente pode também colocar em evidência. Aqui, tem algo em comum entre os 3 fatores aqui? Tem. Eu posso colocar o x em evidência, vai ficar 2 fatores. Um vai ser um produto com outro igual a 0, ou seja, os 2 fatores são igual a 0. Fácil, já dei a dica da primeira. Do segundo, vou deixar vocês pensarem um pouquinho mais e tenho certeza que vocês vão lembrar da fatoração e vão conseguir achar as raízes da letra A e da letra B da nossa prática. Nós já voltamos a conferir.
Então vejam, gente, como sempre coloco para vocês, conhecimento, não só matemático, em todas as áreas, é uma construção. Então, algo que a gente aprendeu anteriormente vai servir para a gente fazer um conhecimento mais complexo. Nesse exercício de hoje, nós estamos precisando de conceitos de fatoração que a gente aprendeu lá há muitos anos atrás e que a gente sempre vai necessitar. E agora a gente está fazendo exatamente a construção, juntando conhecimentos que a gente já teve anteriormente. Para quem teve esse conhecimento bem fundamentado, essa questão foi moleza. Quem teve dificuldade foi exatamente porque teve algum conhecimento de fatoração que ainda não está bem estabelecido. Então, o que você vai ter que fazer? Voltar e estudar essa parte. Tem uma dica. Lá na internet estão os vídeos referentes à fatoração. É só vocês procurarem no Aula Paraná, que aí facilitou agora que vocês podem revisar qualquer conteúdo de todas as séries do ensino fundamental e médio lá no Aula Paraná. Então, vamos lá. Primeira equação é uma equação do terceiro grau e todas elas têm o x como fator em comum. Então, o que eu posso colocar? Coloquei o x em evidência. Se eu coloquei o x em evidência, fiquei que x vezes x ao quadrado dá o x ao cubo. X vezes menos 5x dá menos o 5x ao quadrado. X vezes 6 dá o 6x. Tranquilo? Agora, nós temos que lembrar, quando eu tenho um produto, nesse caso, ó, tem um fator aqui e esse segundo fator é o que está dentro do parênteses. O primeiro vai ser igual a zero e o segundo também vai ser igual a zero. Ou seja, nós vamos ter que os dois fatores aqui vão ser zero. Ó. O A vezes B igual a zero, se e somente se o A for igual a zero e o B for igual a zero. O A, nesse caso, é o x e o B, nesse caso aqui, é o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá, resolvendo. O primeiro, x igual a zero, achamos a primeira raiz, né? Que é zero. Agora, a segunda eu vou igualar a zero. Caímos aqui numa equação de segundo grau. Para quem já treinou bem a equação, eu sei que o produto das raízes é 6 e sei que a soma das raízes com sinal trocado é 5. Tem gente que já de cara já vai conseguir identificar as duas raízes. Tem outro que vai ter um pouco mais de dificuldade de usar a soma e produto. Então, o que ele vai fazer? Aplicar a Bhaskara. Para aplicar a Bhaskara, tem que saber identificar que o A é 1, o B é menos 5 e o C vale 6. E daí você aplica em Bhaskara, vai achar o x' e o x duas linhas. Nesse caso, quem conseguiu fazer pela soma e produto, quais são as raízes que o produto é 6 e qual que a soma é o sinal trocado que está aqui, é 5. Os valores 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Portanto, achamos as outras duas raízes. No caso desse polinômio, quais seriam as três raízes? O 0, o 2 e o 3. Esse seria o nosso conjunto solução da nossa solução da nossa polinômio que a gente trabalhou, né? A nossa equação polinomial. Tranquilo? Agora vamos para a segunda. Ó, dá uma olhadinha aqui. Essa equação também é terceiro grau, mas vocês olhem que agora não tem um termo em comum entre todos eles. Mas nós temos um em comum entre esses dois primeiros aqui, o quê? O x ao quadrado. Então eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Ficou dentro da raiz, dentro do parênteses, x mais 1. Nessa segunda parte, o que tem em comum? O 4. O menos 4, na verdade. Então, eu coloquei o menos 4 em evidência, ficou dentro da nossa parêntese, x mais 1. Opa, ficou fácil. Agora, olhando mais de perto, o que a gente vai ver? Que essa expressão fatorada que eu fiz aqui, tenho x mais 1 na primeira parte e tenho x mais 1 também na segunda parte. Então, eu posso colocar esse fator em evidência, colocando entre parênteses x ao quadrado menos 4. Opa! Conseguimos chegar na mesma coisa que a gente viu na letra A. Isso daqui é igual a zero e isso daqui também é igual a zero. Tranquilo? Então ficamos que x mais 1 é igual a zero ou que x menos 4 também é igual a zero. Agora é só resolver essas duas expressões. X mais 1 é igual a zero significa que isolando o x vale menos 1. Primeira raiz, menos 1.
Agora a segunda raiz, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Isolamos o x ao quadrado igual a 4. Tiramos a raiz de ambos os membros, a raiz vai ser mais ou menos 2. Portanto, as três raízes desse polinômio vai ser menos 2, menos 1 e 2. Aqui nós colocamos na ordem crescente, que o professor, qualquer que goste de matemática, gosta de uma ordem. Então a gente colocou na ordem crescente, que é o mais tradicional que vai aparecer. Tranquilo? Vejo que aqui a gente precisou de conhecimentos exatamente de fatoração. Quem está bom lá em fatoração conseguiu resolver muito facilmente. Quem não, vai ter que dar uma reformulada, relembrada nesses conceitos para poder trabalhar tranquilamente o polinômio. Vocês viram que depois que sabia isso, para resolver foi muito fácil a gente trabalhar. O que a gente trabalhou hoje? A identificação, o que é variável, o que é um polinômio, qual o grau desse polinômio e como calcular as raízes do polinômio. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.